A apresentação que eu vou fazer hoje aqui, então, a gente vai ver características do espectro eletromagnético, principalmente relacionando a quais fenômenos e quais as aplicações de diferentes comprimentos de ondas eletromagnéticas. Eu vou voltar a esse conteúdo da aula, porque no conteúdo da aula a gente viu, além da característica do campo elétrico e magnético, eles são perpendiculares e existe uma velocidade, uma direção de propagação, que a velocidade de propagação, vetor v aqui, ela é constante. E num determinado meio, ela é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente no vácuo. Em outros meios, ela se propaga mais lentamente. Então, em outros meios, tipicamente em cabeamento utilizado para telecomunicações, ela se propaga em alguma coisa tipo 64 a 79% da velocidade da luz. Vamos dizer, 2 terços da velocidade da luz, que como a velocidade da luz é algo muito, muito, muito alto, 300 mil quilômetros por segundo, isso segue sendo um valor muito alto ainda. E dentro do cabeamento óptico, que é aquele cabeamento em que sinais luminosos trafegam a velocidade muito mais próxima, tipo 99% da velocidade da luz, os sinais propagando em cabos ópticos. Mas a característica que a gente vai explorar hoje aqui tem a ver muito com o comprimento de onda no espaço, que relaciona a velocidade de propagação, que é uma constante, 3 vezes 10 na 8, que a gente viu ali em cima, é comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda indica quanto dois vales, ou dois picos, ou dois pontos da mesma fase de uma onda estão espaçados no espaço. Isso é relacionado com a frequência, então. Se o produto de comprimento de onda vezes frequência é constante, se eu aumento um, eu sou obrigado a diminuir o outro, sendo inversamente proporcionais, então. Alguns valores de referência. 70 Hz tem alguma coisa tipo 3.000 km. 2.4 GHz, frequência do micro-ondas do Wi-Fi, tem em torno de 12,5 centímetros de comprimento de onda. Vamos dizer isso aqui, mais ou menos. 100 MHz, próxima frequência da rádios FM, 100 MHz, é 100 vezes 10 na 6, ou seja, 10 na 8. Eu acho que eu fiz esse mesmo exemplo para vocês, eu vi esse mesmo exemplo, inclusive, na aula de introdução à tarefa. Que é, se a frequência é 10 na 8 Hz, que é 100 MHz, o comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 na 8, que é a constante da velocidade da luz, dividido por 10 na 8, que é um valor muito adequado para simplificar o cálculo, que dá 3 metros. Então, se eu pegar e tirar uma foto instantânea de um sinal de rádio FM, de um canal que esteja lá em 100 MHz, ele provavelmente a gente vai observar entre dois pontos na mesma fase da onda, 3 metros de distância. Ou seja, comprimento de onda na ordem de 3 metros significa que ele vai interagir muito bem com objetos, condutores ou isolantes, que estejam num tamanho na ordem de grandeza dos 3 metros. Uma antena com 1,5 m de comprimento vai interagir razoavelmente bem com essa forma de onda, com esse sinal em 3 metros já. Significa que uma antena de 1,5 m de comprimento ou mais que isso vai conseguir capturar razoavelmente bem esse sinal, inclusive. Rádios FM, em qual frequência, em banda de frequência que vocês estão, mais ou menos? Eu não tenho certeza dos limites exatos. Giga? Não, AM. AM? Aí é quilo. Isso aí, gaúcha, 600 kHz, né? Então, na rádio gaúcha em 600 kHz lá, fica em, se a frequência for 600 kHz, 600K, isso dá 6 vezes 10 na 5, né? Hertz. 600K, 6 vezes 10 na 5, o comprimento de onda vai ser 3 vezes 10 na 8, dividido por 6 vezes 10 na 5, igual a corta em cima e corta embaixo, sobra 10 na 3 em cima, e sobra 1 meio, 0,5. É isso aí? 600 na 5. Alguma coisa tipo 500 metros até.
Então, antenas para frequências mais baixas, elas têm que ser cada vez maiores. Uns 500 metros tem que ter antena. Na ordem de grandeza disso, pode ser algumas dezenas de metros também, já vai conseguir capturar. Já rola, né? Acho que 500 metros, uma antena de 500 metros É é bem algo estúpido e muito grande. Sim. Mas, pasmem, as comunicações para outros fins, tipo para fins militares de longo alcance, tipo alcance nível global, existem comunicações que funcionam na faixa das dezenas de kilohertz. 20 e poucos kilohertz, 17 kilohertz. Só que aí as antenas são linhas de transmissão, na verdade, muito longas que exigem uma potência de transmissão muito alta também. São literalmente postes com isoladores e fios, um para cada lado, muito longos. Essas são as antenas para frequências muito baixas. Elas não são nada portáteis, mas é fácil de lidar, né? Por outro lado, a gente pode ir para mais altas frequências, como vocês chegaram a comentar em algum momento, né, Conrado? Gigahertz. Se a gente for para casa de gigahertz, as antenas vão ficar do tamanho de poucos centímetros. Se 2.4 GHz dá aproximadamente 12 centímetros, 24 GHz daria 1.2 centímetros só, uma antena bem pequena. Isso para se acoplar diretamente nela. E o acoplamento entre esses sinais e antenas, eles são alcançados por meio de fenômenos eletromagnéticos, inclusive reflexões de onda na ponta das antenas. E as antenas têm mais um desempenho razoável bidirecional. Quando há uma boa antena para uma certa aplicação na recepção, ela também é na transmissão. Algo similar. É sobre esses assuntos aqui que foram propostas algumas perguntas na tarefa. Eu vou tentar responder a maior parte delas aqui. Quando a gente está falando do espectro eletromagnético e até agora a gente comentou rádios, tudo isso, a gente falou sobre coisas que ocorrem na faixa do espectro de frequências e comprimentos de onda respectivos, que a gente costuma chamar de rádio e microondas. Seria essa faixa aqui. Rádio e microondas é tudo que nessa representação está aqui à esquerda. Por que a ordem de grandeza do tamanho das ondas? Ondas de rádio, baixas frequências, tipo a gente estimou ali para M, elas têm ordem de grandeza aí até 1000 metros, o comprimento de onda. São tamanho de edifícios, de ruas. Na casa dos centenas de megahertz, a gente chega em comprimentos de onda do tamanho de uma pessoa, talvez uma antena de 2 ou 3 metros lá na rádio FM. E quando a gente entra em microondas, passou da casa dos gigahertz, a gente pegou como referência 2.4 gigahertz, que tem 12 centímetros. Menos que isso, a gente entra na ordem de grandeza pequena, o tamanho do inseto, o tamanho da borboleta. Comprimentos de onda menor, à medida que a gente aumenta as frequências até na casa de 20 GHz, 30, 40, 50 GHz. Passando dessa banda aí, tendo uma onda com a mesma natureza, um campo elétrico, um campo magnético variantes do tempo com frequências cada vez mais altas. Quando a gente se aproximar das frequências na casa dos terahertz, 10 vezes 10 na 12 aqui embaixo, 10 vezes 10 na 12 vai corresponder a 1 MHz, 1 GHz, 1 terahertz. É isso aí. Aqui. E se a gente lembrar novamente que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, as frequências envolvidas na casa do terahertz, os comprimentos de onda, vamos dizer, vão ser 3 vezes 10 na 8, dividido por 1 terahertz, que é 10 na 12. Isso aqui dá 3 vezes 10 a menos 4. Ou então, 0,3 milímetros. Isso aqui já são ondas, uma faixa que a gente pode chamar de submilimétrica, né? Abaixo de 1 milímetro, correspondente, vamos dizer, a 300 micrômetros de comprimento. Que tipos de estruturas conseguem interagir com coisas na ordem de 300 micrômetros ou até menos? Abaixo de 300 micrômetros. Eu posso falar muito bem aqui que seria algo até a faixa, vamos dizer, de 1 micrômetro, vamos aproximar aqui. Nessa faixa, mais ou menos. Menos de 1 milímetro até 1 micrômetro. Nessas faixas aqui, comumente não se usam mais antenas. Mas aqui existem semicondutores próprios
eu vou começar a chutar e extrapolar um pouquinho as células fotovoltaicas, que capturam também ondas nessa faixa de frequência. Que elas, na verdade, são um semicondutor, que é sensível e absorve essa energia na faixa de frequências. Tipo placas solares. Elas absorvem essa energia. E essa energia a gente não costuma mais tratar ela como uma onda de rádio, micro-ondas. A gente começa a chamar de domínio óptico. O domínio óptico começa aqui no infravermelho, porque ela vai interagir com estruturas cada vez menores. E não necessariamente vão ser estruturas construídas como uma antena, mas até semicondutores com características específicas vão interagir com ela. E onde é que vocês têm infravermelho no dia a dia? Vocês já ouviram falar sobre infravermelho? Sim, sim. Na TV, não? No... TV, o controle da TV. Tá, perfeito. Controle remoto da TV, tá aqui, né? Essa luzinha aqui, se eu piscar o controle remoto, eu não vou piscar agora porque você não vai mexer na minha TV, deixa eu ver. Se eu consigo piscar Mouse aqui. também. Olha, funciona. Lembrei de uma gafe. Ano passado eu fui fazer isso e desliguei meu monitor aqui sem querer, apertei o botão errado. Mas dá pra ver que, pisca. Onde mais você tem infravermelho? Tá, mouse, infravermelho? Não. O que tem aqui embaixo do mouse é um LED vermelho. Isso não é infravermelho. Acho que só o controle me veio à cabeça agora. Ok. Alguém já fez fisioterapia? Precisou fazer fisioterapia alguma vez? Não vi umas lâmpadas vermelhas desse tamanho assim? Literalmente, parece aquelas lâmpadas de aquecer pinto. De uma lâmpada daquelas incandescentes antigas. Lâmpada incandescente, daquelas antigas, elas produzem um pouco de luz visível, mas a maior parte do que elas produzem é calor. Se você botar a mão perto dela, ela esquenta muito. Isso é infravermelho. Grande parte dela irradia no comprimento de onda infravermelho. Porque se você olhar próximo dela, você sente um calor no rosto, né? Até olhar para ela incomoda os olhos de muito perto. Você olhou para um monte de brasa, só brasa, dentro da churrasqueira. Quando não tem mais fogo, não tem labareda mais, só olha para as brasas. Bota o rosto próximo. Você vê um pouquinho de vermelho, né? Um pouquinho de luz visível, vermelha. Mas a maior parte do calor irradiado é infravermelho. Então, o calor irradiado por vários processos diferentes sai no formato infravermelho. Esses comprimentos de onda. Eles podem ser capturados por sensores específicos. Sensores de câmeras podem pegar infravermelho, inclusive a câmera celular, e muitas vezes os nossos olhos não pegam, claro. Alguns animais enxergam um pouco de infravermelho, que nós não enxergamos. Mas o infravermelho está exatamente chamado infravermelho porque ele se aproxima da faixa do espectro que nós vamos ver como vermelho, entrando na outra faixa do espectro que se chama luz visível. Então, existe uma faixa do espectro de comprimentos de onda menores do que o infravermelho, menores que 1 micrômetro, que a gente chama de luz visível e que são os únicos comprimentos de onda que conseguem interagir com alguma parte do nosso corpo, além de gerar calor. Que no caso, eles interagem com as células no fundo do nosso olho e se convertem em impulsos elétricos aí no nosso sistema nervoso. Qualquer coisa fora dessa faixa da luz visível, o nosso corpo vai sentir como calor ou dano tecidual só. Então, na faixa aí dos 350 nanômetros até algo em torno dos 780 nanômetros, que é abaixo de 1 micro, é considerado a faixa que nós chamamos de luz visível, que está aqui no meio. E vejam, pasmem, tudo isso que a gente falou até agora, que a gente percebe de forma tão diferente, rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível, eles são todos o mesmo fenômeno, só muda a frequência. Então a gente enxerga aqui a luz visível numa certa faixa. Para um lado fica o infravermelho, para o lado do vermelho, que são comprimentos de onda maiores, tipicamente na faixa dos micrômetros. Para o outro lado, perto do azul e do violeta, fica o ultravioleta. São comprimentos de onda menores. Comprimentos de onda menores do que, vamos dizer, 300 nanômetros. O que vocês lembram por ultravioleta? Principalmente no verão. Sol. O que mais? Tem as lâmpadas também. Ah, tem a lâmpada ultravioleta, perfeito. Queimadura solar também, né? Sim.
uma grande fração da energia do Sol que chega na Terra também chega na forma dessa banda de ultravioleta. São ondas eletromagnéticas, também no domínio que a gente chama de óptico, mas do ultravioleta. Que não vou dizer que não serve para nada, mas para nós só incomoda, porque elas causam queimaduras solares e a gente não enxerga elas. Então, o ultravioleta é ruim por esse lado. Por outro lado, elas podem ser usadas para esterilização, exatamente porque elas têm comprimentos de onda menores e elas interagem com células e moléculas aqui, ó. Por serem comprimentos de onda tão pequenos, imaginem, elas não interagem com uma antena que tem metros, elas interagem com moléculas que têm nanômetros de tamanho. Então, elas conseguem destruir moléculas, inclusive, usadas para esterilização. O que acontece quando tu destrói uma molécula de DNA de alguém, ou modifica uma molécula de DNA de alguém? Pode causar uma mutação que pode causar câncer. Câncer de pele é relacionado com isso. Então, vejam bem, comprimentos de onda do infravermelho para a esquerda aqui, menores, eles só causam aquecimento. Aquecimento e outras utilidades. Ok, são seguros. Comprimentos de onda do ultravioleta e menores, comprimentos de onda menores, eles vão interagir com estruturas cada vez menores, como moléculas, átomos e até mesmo o núcleo dos átomos. Então, eles não são ok. Eles têm um problema porque eles, ao atingirem seres vivos, eles vão causar modificações nas moléculas, modificações nas estruturas das moléculas e podem causar danos à saúde aí bem graves. Por isso, entrando no ultravioleta, a gente quer usar protetor solar, que tem proteção UV, UVA, UVB, UVC. Raios X, a gente vai evitar ao máximo a exposição a raios X, a não ser que não necessite para um exame radiológico. E raios gama, ninguém quer passar na frente. Porque eles conseguem alterar, inclusive, os núcleos dos átomos, mudar a composição química e formação dos átomos nos materiais. Uma pergunta que era feita na pesquisa. Eu quero ver se vocês resolvem para mim aqui. Qual a diferença entre a radiação que tem no micro-ondas e que Chernobyl? Não ionizante. Perfeito. Radiação do micro-ondas está aqui na faixa de comprimento de onda em centímetros ou metros. Ela se chama não ionizante porque não consegue alterar aí a formação das células, moléculas e átomos. A radiação lá de Chernobyl, ela está aqui nessa faixa de raios gama, raios X, e é chamada ionizante. Tudo iniciando aqui no ultravioleta aí para a certa faixa de ultravioleta e comprimentos de onda menores são considerados ionizantes e podem causar esse tipo de dano ao tecido e prejuízo à saúde. Então elas são perigosas. O que a gente vai usar para telecomunicações e que nós podemos usar sem medo nenhum? Podemos usar a radiofrequência, desde que confinado a níveis de potências que não vão queimar ninguém. A gente pode usar micro-ondas, a gente pode usar infravermelho, confinado a níveis de potência também, a gente vai ver isso. A gente pode até usar a luz visível, desde que não atrapalhe a visão das pessoas, mas ultravioleta a gente cai fora. A gente poderia usar ultravioleta, raio-x ou raios gama se a gente tivesse meios confinados, fechados, e que não pudesse, essas ondas não fossem sair para fora, né? Para atingir as pessoas. Mas não é muito comum. Ultravioleta é mais utilizado para desinfecção, né? Isso, por essa questão de usar para esterilização, né? Desinfecção, Sim. exatamente porque você irradia uma superfície e as moléculas podem ser alteradas ali, pode prejudicar as bactérias e vírus que estejam ali, protozoários e tudo mais, e pode matar os animais ali, os seres vivos indesejados ali. Mas para telecomunicações não tem grande utilidade. Um fato claro aí é porque para telecomunicações você poderia usar raio-x. Mas você teria que confinar o raio-x dentro do meio guiado de onda também. E para isso a gente já usa infravermelho, né, nos meios de comunicação ópticos guiados, que a gente vai ver. Tipo fibras ópticas. Então, escondido nas tecnologias de telecomunicação, a gente tem infravermelho dentro das fibras ópticas. Pontos importantes sobre isso. Radiação ionizante e não ionizante. Já comentei com vocês aqui, já ficou claro. Do ultravioleta em torno de 100 nanômetros para comprimentos de onda menores, a gente não vai querer expor ninguém a elas. Aumento de temperatura por aquecimento devido à exposição a campos intensos. Tanto ondas no espectro radiofrequência, quanto ondas no espectro do micro-ondas infravermelho, ou até mesmo visível. Elas têm aplicação limitada devido à potência, ou densidade de potência por área atingida por essas ondas.
Radiofrequência, vocês sabem que não pode ter estações de rádio aí muito próximas das cidades, né? Dentro da cidade se evita um pouco, ou se reduz a potência. Por que não usa comunicação de longa distância por infravermelho? Tem alguns motivos. Vocês poderiam imaginar. Existe comunicação de longa distância em infravermelho, tipo ponto a ponto em prédios ou algo assim. Só que ela é super direcional, ela vai ser refletida na atmosfera quando tiver chuva ou nevoeiro. Não é muito confiável. E uma parte importante, se você apontar para o rosto de uma pessoa, ela vai ter queimaduras e principalmente o infravermelho ele é muito absorvido pela nossa retina. Eu acho que pela córnea também. A retina que está no fundo do olho, né? Então, se você olhar para uma fonte de infravermelho, você não vai ter a mesma percepção que quando você olha para o sol e você vê luz intensa e desvia ou fecha a tua pupila ou fecha os olhos mesmo. Se você olhar para o sol hoje aqui na rua, você não vai conseguir ficar olhando para cima e para o céu. Não sei se o tempo está aberto aí pela região dos vales aí, mas aqui está bem aberto. Se você tiver luz visível, vai ter esse reflexo de fechar os olhos rapidamente. Se você olhar para uma fonte de infravermelho, você não vai perceber, porque não vai ter impulsos nervosos dizendo que a luz é intensa. E vai aquecer o tecido e pode danificar, por aquecimento, o tecido no fundo do olho. Então, o infravermelho não é usado com potências maiores para comunicação, além desse LEDzinho mínimo aqui que tem no controle remoto da TV aqui, ó. Exatamente por limitar a potência dele, então com um alcance curto também. Luz visível pode ser usado para telecomunicações, mas ainda não é difundido aí, exatamente por essa questão da ser direcional, mas por uma outra questão, de que ela não atravessa paredes, então a luz visível você pode confinar o sinal dentro de um espaço e ter uma certa privacidade, reduz problemas de segurança. Isso gira muito em torno dessa potência máxima que você pode irradiar de ondas para evitar aquecimento excessivo. E no espectro depois do ultravioleta, então, são ionizantes e não se deseja ter eles de forma nenhuma. Quanto ao uso de infravermelho dentro de um meio guiado de comunicação. Veremos alguns cálculos aí quando a gente for para a parte especificamente de fibras ópticas, que a densidade de luz dentro de uma fibra óptica pode ser tão alto quanto até exceder a densidade de potência na forma de ondas eletromagnéticas que chegam do Sol. Do Sol chegam 1000 watts por metro quadrado num dia quente de verão ao meio-dia. Na superfície, aqui mais ou menos, na nossa região. Dá aproximado em torno de 1000 watts. As placas solares que a gente tem hoje em dia aí conseguem capturar pouco mais de 100 watts, se não estou enganado disso aí. É uma eficiência bem baixa. Mas, se você não consegue olhar para cima no Sol e ficar olhando para cima sem doer os seus olhos, provavelmente você não deveria olhar dentro de uma fibra óptica também, porque pode vir uma potência óptica infravermelho, uma densidade muito alta ali também. Apesar da potência ser baixa, poucos dezenas de miliwatts, a densidade, por ser um diâmetro muito pequeno, pode ser muito alta. E falando do espectro eletromagnético, quem é LED e quem é laser? Onde é que vocês ouvem falar de uma coisa ou de outra? Grande parte das fontes de luz que a gente tem na mão, hoje em dia, e para iluminação de um propósito geral, tipo minha lâmpada que eu tenho aqui em cima no quarto, ela é tipo LED. Para iluminação de propósito geral, a maior parte das vezes a gente quer luz branca, ou tons de branco, próximos ao branco. Um branco mais amarelado, um branco mais azulado, ou seja, um branco mais quente, mais frio. Mas é branco. A gente quer uma gama de frequências de onda parecidas, uma faixa dos THz. Então a gente diz que a gente quer uma gama de comprimentos de onda, que mais ou menos ocupe aí grande parte do espectro eletromagnético, de 380 nanômetros a 780 nanômetros, que é a banda visível. Se a gente jogar uma quantidade razoável de potência dentro dessa banda, a percepção para o olho humano é branco. Eu estou falando sobre isso aqui, espectro visível ao homem. Se eu somar todos os espectros aqui, ó, 380 nanômetros mais ou menos até 780, 750 mais ou menos, jogar um pouco em cada banda, a gente vê branco. LEDs são usados hoje em dia para iluminação, ganharam em preço, em durabilidade e outros fatores aí, ganharam das fluorescentes, que estão caindo fora de uso, devido a essa característica deles conseguirem gerar luz em uma banda larga aí do espectro, espalhando por várias cores diferentes, formando branco, então. E
LEDs são dispositivos diodos emissores de luz. Light Emitting Diode, diodo emissor de luz, então, em que uma junção tipo PN, tipo aqueles diodos que a gente vê lá, passa uma corrente elétrica por ela. Vocês viram a eletrônica, um LED? Sim, sim. Passando a corrente pelo sentido correto, ele gera luz, né? Perfeito. Tem uma característica lá que tem que exceder a tensão de threshold dele para ele ligar e depois disso, perfeito. Para fins de telecomunicações, a gente diz que a luz dele é não coerente. Porque ele gera ondas eletromagnéticas que não tem uma organização. Elas não geram todas as ondas eletromagnéticas com o campo elétrico num sentido e o magnético no outro. É uma bagunça. Eles geram vários comprimentos de onda, então é uma bagunça de comprimentos de onda que o LED gera. Considerando a questão dinâmica, estou indo lá para os dezenas de megahertz. Muito rápido, uma alta frequência. Talvez centenas de megahertz. É considerada uma dinâmica lenta para telecomunicações, ainda. Dezenas de megahertz. E tem toda aquela característica elétrica que eu tenho que controlar a corrente direta, porque varia a tensão de limiar dele, a tensão de limiar do diodo dele, e uma série de características lá. Mas a luz é aproximadamente proporcional à corrente que a gente fornece nele, e isso ocorre porque ele sofre um fenômeno chamado de emissão espontânea. Basta fornecer qualquer corrente mínima que eu fornecer direta nele, ele vai começar a gerar luz lá, uma quantidade razoável e vai ser bem proporcional. Aumentei a corrente e aumentou a luz. E os comprimentos de onda de luz geradas, se a gente olhar num gráfico aqui de comprimentos de onda aqui embaixo, eles vão ter um espalhamento aqui maior, do LED, como isso aqui. Por outro lado, tem outro dispositivo aí, em torno do qual, inclusive, existe todo um conhecimento popular aí meio difuso, que é um laser. Se eu tapar o que está escrito aqui agora, não leiam o que está escrito na aula, o que é um laser para vocês? Aqueles negocinhos de apontar no quadro aqui. Uma das características, direcionalidade, que cores ele tem? Verde e vermelho? Ultravioleta também. Violeta, né? Ah, violeta. Tá, ok, tá. São lasers monocromáticos, ele só gera uma cor, né? Geral. Tem laser com iluminação? Acho que não, né? Tem tipos de laser usado para iluminação, tipo para decoração, para efeitos, coisa assim. Mas é bem menos, né? Bem raro. Não é em festas, coisa assim, não tem uns projetores de laser? Assim, é. Mas eles ficam girando, né? Isso, dentro de projetores, tipo projetores de computador mesmo. Nós estamos na sala de aula, no CETISM lá, projetores. Também tem alguns que tem fontes laser dentro, porque ela é bem compacta e com uma alta densidade de luz. E o laser tem essa característica, que ele gera comprimentos de onda aqui, ó, bem estreitos, se você olhar esse gráfico. Ou seja, ele é bem monocromático. Você pode ter um laser bem vermelho e outro bem verde. Não vai ter um laser que gere branco. Nunca vai existir. Pelo fenômeno que ele funciona, nunca vai existir. Você pode pegar vários lasers, gerar vários comprimentos de onda diferentes por lasers e juntar eles e vai sair branco. Beleza? Isso é possível. Mas a luz, no caso dele, é considerada coerente. Porque você consegue controlar a polarização que ela gera. Ou seja, vai ter sempre... Ela vai sair primeiramente colimada numa só direção. O laser não vai gerar que nem um LED, uma luz aberta. Ele vai ser bem focado, por isso é bom para o apontador laser, né? Ele sai bem reto. Outra coisa é que pode-se construir o laser com uma orientação correta do campo elétrico e do campo magnético. Ou seja, você consegue gerar uma luz que tenha sempre o campo elétrico orientado numa direção e o campo magnético na outra. Isso se chama luz coerente. Para isso, então, ele tem que gerar um comprimento de onda uma banda no espectro bem estreita, ou seja, que significa a mesma coisa que ele é monocromático, é só uma cor de luz, segue aquele espalhamento. E por ele ter essa característica de emissão estimulada de radiação, que isso significa a sigla, laser é uma sigla, vocês sabiam disso? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Significa que dentro dele ele tem um fenômeno que é como se fosse uma reflexão, literalmente. Ele gera espontaneamente uma quantidade pequena de luz, e ela se propaga dentro do dispositivo e fica indo e voltando e refletindo várias vezes, e cada vez que ela passa por dentro do dispositivo, ela estimula a gerar mais ondas, maior quantidade de ondas, no mesmo comprimento de onda.
na mesma frequência, ou seja, dentro daquela mesma banda do espectro. Então ele se estimula a gerar mais luz ainda. E aquilo que sai fora é só uma amostra pequena daquela quantidade enorme de luz que tem se propagando dentro dele, indo e voltando. Então ele mesmo se estimula, por isso que ele é só uma cor perfeita. E tem muito a ver com o tamanho que ele é construído fisicamente e o comprimento de onda que ele vai gerar, então. Por ter esse fenômeno aí, se consegue, então, uma modulação em densidade maior, mais rápida também. Porque se você cortar a corrente elétrica nele, ele vai diminuir a densidade luminosa mais rápido, e quando você fornecer corrente elétrica novamente, ele vai aumentar a intensidade luminosa também mais rápido. Porque a potência óptica de saída dele não é exatamente proporcional à corrente elétrica. Um laser com uma corrente muito baixa se comporta como um LED. Ele tem um desempenho dinâmico lento e emissão não estimulada. Quando o laser tem uma densidade de corrente muito alta, eu quero dizer, a junção dele é muito pequena, ele tem uma corrente bastante alta, aí ele entra no fenômeno de laser e começa a produzir muito mais potência óptica de saída do que um LED. Então ele tem uma densidade maior de emissão de luz. Os lasers são utilizados, por exemplo, em comunicação óptica de longa distância, em que se precisa de maior densidade de potência, tipo comunicação óptica, digo, fibra óptica. Eles também são usados para leitura de CDs e DVDs, superfícies ópticas, para gravação de superfícies ópticas também, porque eles têm uma velocidade de modulação em densidade mais alta também, e uma densidade grande. Então, se vocês abrirem um leitor de CD ou DVD, sempre vai ter uma advertência em cima. Cuidado, esse dispositivo contém laser classe 3, se não estou enganado. Que significa, tome cuidado, se vocês ligarem esse negócio, mesmo que não seja visível o laser dali, se ligarem esse negócio aberto, vocês podem machucar os olhos. Em geral, isso significa. Então, um LED, quando você vê ele ligado, de qualquer ângulo que você olhar, você consegue ver a luz ligada, né? Porque ela sai com um ângulo de abertura bastante grande. Já um laser, você pode ter ele ligado e olhar do lado e não enxergar nada. Você só vai enxergar ele quando olhar ele bem de cima, e aí a densidade de luz vai ser tão intensa que pode machucar os olhos. Esse é um dos cuidados e uma das dificuldades de lidar com laser. O fato dele ser tão colimado e tão direcional. É possível diferenciar com certeza um LED de um laser a olho nu? Não. Em geral, você tem que buscar a folha de dados do fabricante realmente. O último tópico, eu esqueci de comentar sobre UV. Alguém já teve alguém com catarata na família? Já. Catarata é o cristalino do olho, que é umas partes do olho, começa a ficar mais opaco, e a pessoa com o tempo, principalmente quando a pessoa trabalha ao ar livre, recebe muito sol diretamente, começa a ficar, como é que parece uma nuvenzinha. Ela começa a enxergar tudo como se fosse uma nuvem na frente, e na verdade é porque o cristalino do olho está ficando opaco com o tempo, principalmente devido a ultravioleta incidindo ali. E para fechar essa parte desse tópico, que vocês vão ver que essa aula de hoje que eu esperava que vocês trouxessem, ela é bem ilustrativa, para a gente entender assim, essa questão dos fenômenos. Tem duas histórias sobre ondas eletromagnéticas. A primeira dela inclui a história do micro-ondas, e o segundo, com um final mais trágico, infelizmente, grande contribuição para a ciência da Marie Curie. Vocês viram que tem um filme na Netflix, inclusive, da história dela? Eu vi o filme, é muito bom. Viu? Eu também assisti, eu achei muito legal. Pode não ser bem preciso tecnicamente, alguns detalhes lá, mas é muito legal. E a história do micro-ondas. De onde derivou o nosso tal micro-ondas que hoje em dia tem aí na cozinha de casa, que é bem affordable, bem baixo custo comparando com outras coisas. Os micro-ondas, alguém pode ouvir falar que é uma das tecnologias derivadas da corrida espacial, porque fizeram micro-ondas para os astronautas estarem comida. Vocês já viram isso também? Isso é só uma parte da história. Agora me lembrei. Isso é só uma parte da história. Porque, na verdade, eles poderiam esquentar comida pela feita de Joule também, aquecendo água. Não tem problema nenhum. Hoje em dia se esquenta boa parte da comida na estação espacial também com água quente. Mas ele começou enquanto se estudavam antenas para radar, se eu não estou enganado aqui. Aqui. Micro-ondas, radares da Segunda Guerra Mundial. E então,
alguns dos cientistas perceberam que, além de gerar uma sensação de calor, também um fato interessante foi que derreteu uma barra de chocolate no bolso de um dos caras que estavam trabalhando diretamente com esse sistema. Porque isso aí, ondas na banda de micro-ondas só vão causar um dano se tu for aquecido demais. Elas não vão interagir com o tecido de outra forma, elas são razoavelmente seguras de se interagir. A não ser que você tenha uma grande densidade de potência. E ao perceber isso, então, se percebeu, olha, você poderia aquecer coisas com micro-ondas também, não só pelo efeito Joule, mas jogando ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas induzem correntes elétricas dentro, né? Dentro do próprio alvo sendo atingido por elas e gera aquecimento, então. E aí se passou a utilizar em alguns dispositivos, mas claro que não foram comercialmente um sucesso, como um aquecedor de salsichas aqui, um forno de cachorro-quente, instalou na estação de trem em Nova York, salsichas aquecidas em 20 segundos, foram o primeiro produto feito com micro-ondas, para aquecer salsichas. Mais tarde vieram fornos, então. Adriano? Só salsicha daí. Parece uma coisa simples, mas foi um grande salto tecnológico, porque depois vieram os fornos micro-ondas para aplicação residencial, que ainda eram proibitivamente tão caros nos Estados Unidos, e no Brasil eu acho que se utilizava madeira ainda em casa, então já foi mais um passo. Custava equivalente a $50 mil atualmente, e que usava literalmente peças de radar ainda, porque os magnetrons lá dentro, internamente, eram derivados disso, não eram específicos para serem usados em fornos micro-ondas. E com o tempo, então, eles foram sendo adaptados e foi reduzindo o valor. Em 1955 já conseguia para uma bagatela de $1.300. Opa, equivalente a $10 mil hoje. E chegando aqui, nos anos 70 e 80, a gente reduziu ao ponto de que hoje em dia a gente tem um micro-ondas em casa por R$400, que dá $80, ou algo do tipo. E que conhecendo a forma que os fornos de micro-ondas eles conseguem operar, que é ele gera uma onda eletromagnética com uma alta intensidade, uma banda de frequência em torno de 2.4 GHz, que coincide com a ressonância da molécula de água dentro, ele consegue aquecer especificamente e com melhor eficiência coisas que tenham água em sua estrutura. Então, se você botar para esquentar um copo d'água, vai ser muito eficiente. Se você botar para esquentar um copo vazio de vidro, ele não vai esquentar. Não vai nem amornar. Botar algo vazio lá dentro, ou botar uma bolacha que não tem água na sua composição, tem a sua gordura, ainda ela vai ter sempre um pouco de água, não adianta, não tem como escapar. Ela vai esquentar com muito menos eficiência do que se você botar compostos com água lá dentro. Mas o micro-ondas não vai causar câncer, o micro-ondas não vai alterar a composição dos alimentos, nada assim. O que pode acontecer é você usa um recipiente plástico e, em função dessa característica de que o micro-ondas consegue aquecer muito e com uma alta densidade de potência, pode que você aqueça a água que está ali dentro, ela evapore e chegue a temperaturas mais altas do que 100 graus Celsius até, durante esse aquecimento, porque ela está confinada ali dentro. E aí você pode derreter recipientes plásticos, você pode fazer uma série de outras coisas aí, e aí a química desses recipientes plásticos ou recipientes não sejam de vidro pode trazer mais componentes nocivos à sua comida. Então, se você usar recipientes de vidro, fica tranquilo, o micro-ondas é 100% fantástico. E aquela tampa que se usa dentro do micro-ondas, ela não vai salvar você de qualquer coisa, ela só vai evitar que a comida borbulhe e suje o micro-ondas. Aquela tampa que você usa dentro do micro-ondas, nos potes, ela não tem nenhuma razão de saúde a não ser manter o micro-ondas limpo. Tá? Bom, e a história da Marie Curie, se vocês viram na Netflix ou não viram, é bem interessante de ver, porque ela e o esposo dela descobriram aí grande parte das características, primeiros elementos radioativos, quando não se conhecia ainda, e eles, infelizmente, foram vítimas de envenenamento por exposição à radiação, porque não se sabia nessa época realmente o que poderia acontecer. Nem se conhecia as características, mas ainda se estava descobrindo a estrutura atômica, e, felizmente, a contribuição deles para o futuro da ciência e para a área da saúde, especificamente, foi muito grande. Ela mereceu um Nobel de Física, em 1903, e de Química, em 1911.